Salve, salve rapaziada, tudo bem? Estamos aqui no nosso vídeo ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre direito constitucional. Mas antes, esperar a galera chegar, vamos chegando. Vamos lá, vamos chegando, pessoal. Nossa live zona aí. Vamos chegando, vamos entrando. Vamos chegando. Vamos chegando, temos um aí. Ops. Fala, Alexandre Silveira. Tudo bem? Tá aí na área, vamos aí. Vamos chegando, já compartilhe, tá certo? Já chama o pessoal pra gente chegar junto aqui, tá? Hoje nós vamos verificar conceito de Constituição. Vamos chegar, chama a rapaziada que hoje nós vamos botar pra ferver. O propósito aqui, vocês bem sabem que é a questão de nós fazermos todo edital, né, de direito constitucional do STJ e do STM. Fala. Opa, como é que tá aí o vídeo, Alexandre? Tá beleza? Tá tranquilo? Tá visualizando bem? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Retorno. Como é que tá? Fala, Emerson Figueiredo. Tudo bem? Chama aí, chama o pessoal, compartilha, tá? Compartilha o link para a gente começar aí o nosso conteúdo. Eu estava falando aqui para o Alexandre que o nosso objetivo é simplesmente bater o edital do STJ e STM, do CESP, 100% gratuito, sem ônus. A ideia aqui, o que é massa, é que é o seguinte, eu estou aqui com o edital do STJ, tá? Edital do STJ. Aí aqui tem noções de direito constitucional, funcionando bem, né? Beleza. Noções de direito constitucional. Bom, toda essa parte de noções de direito constitucional, tanto para analista quanto para técnico, a gente vai bater aqui, vai esmiuçar, beleza? Benhur, opa, ó, como é que tá, Benhur? Tranquilo? Vamos chegando. Beizu velho, opa, pronto, tamo junto. Ferreira, como é que você tá, Ferreira? Vamos chegando. Vamos botar para ferver. Boa noite. Viviane Guedes, boa noite. Vamos aí, vamos chegar, hein? Vamos chegando total. Viviane. Compartilhe o vídeo, tá, gente? Para que mais pessoas possam chegar. Quando tiverem 20 pessoas aqui, a gente já começa, tá? Ah, não esqueçam, deixe logo aí o like, o coraçãozinho que gostou, tá? Vamos junto. Comente, deixe seu comentário aí. Opa, Solange está sempre junto aí conosco. Elismael Ribeiro. Fala, velho, seja bem-vindo, vamos chegando. Compartilhe, já manda aí pros seus contatos, tá bom? Lívia Brauna, tudo bem, meu amor? Tamo junto, ó, tô aqui gravando, bonitinho, ó, tá? Passou a maquiagem já, tá? Obrigado, estamos chegando, vamos aí. Como é que tá o áudio, como é que tá a visibilidade, tá legal? Elismael Ribeiro, opa, fala, Elismael, boa noite, como é que você tá, irmão? Tranquilo? Diana Lima, vamos lá, Diana, tudo jóia? Vamos lá, vamos chegando. Fábio Silva, Clenilza, tudo ótimo, né? Vamos começar nossa introduçãozinha aqui. Clenísia Borges, é isso aí, tamo junto, Clenísia. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos especificamente falar sobre a parte do direito constitucional envolvendo o conceito de Constituição. Ora, a primeira coisa que nós devemos verificar é que no edital do STJ e do STF, no tópico 1 diz Constituição, conceito, classificações, princípios fundamentais. Esse é o tópico de número 1, beleza? E nesse tópico de número 1 hoje, nós vamos bater o papo quanto à questão do conceito de Constituição. E aí, eu peço a vocês o seguinte, nós vamos aqui nivelar, tá certo? Nós vamos começar a faixa branca e a gente vai avançando, tá? Até nós chegarmos aí o nível red. Hoje nós vamos chegar aí faixa preta, tá? Eu vou passar todos os macetes para você não errar mais questão do CESP, ok? Bom, vamos lá. Primeira situação.
na concepção, na acepção, no conceito de Constituição, nós temos diversos conceitos de Constituição, como a Constituição no seu sentido jurídico, no seu sentido sociológico, no seu sentido político, Constituição em branco, Constituição suave, Constituição no processo público, Constituição como sociedade aberta, de abertura. Bom, estava travando, Diana, mas agora está tranquilo, né? Opa, obrigado. Tamo junto, Solange. Nota 10, é isso aí. Bom, então nós temos a Constituição como várias acepções. Primeira ideia, qual a importância de se classificar, qual a importância de conceituar uma Constituição? Cara, é muito engraçado isso. Porque às vezes a gente pensa, não, isso é um besterol para a prova. Conceito de Constituição é um besterol para a prova. Não é. Só para você ter ideia, tudo o que Hitler fez, o Holocausto, a matança dos judeus, tudo foi baseado na Constituição. Ele estava fundamentado na Constituição. Então, diante do contexto constitucional, ele não cometeu crime algum. E aí, nós vamos verificar o seguinte, só para você ter ideia como é que o conceito das coisas é muito importante. Conceito de vida. A depender do conceito que se utiliza por vida, a interrupção da gravidez a qualquer momento seria considerado crime de aborto. Mas para aqueles, como o próprio ministro Barroso, que pelo que eu percebi ele defende a corrente do tubo neural. Não, ele não deixou especificado, mas o que dá para transparecer. Ora, só após 3 meses de gestação é que o feto ele tem um tubo neural. Então, somente após 3 meses que seria considerado aborto. Antes disso, a mulher de forma voluntária, ela poderia até mesmo fazer o aborto, mas até mesmo interromper a gravidez, que não seria caracterizado aborto. Isso daí ele decidiu, foi numa questão muito particular, que foi um habeas corpus, tá ok? Mas uma tendência, eu estou mostrando uma tendência, eu estou mostrando como o conceito ele é importante, tá ok? Tá travando aí, Diana? Acho que é a sua internet, tá? Mari, como é que tá? Tá travando aí? Como é que tá aí o vídeo? Me dá o feedback aí, galera. Como é que tá o vídeo? Tá travando? Como é que tá a pegada aí? Lívia, tá travando aí? Como é que tá o vídeo? Tá tranquilo? Beleza? Tamo junto? Bom, então o conceito é importante. Perceba que nós exemplificamos agora o conceito de vida, né? E dentro do arcabouço de vida nós temos a teoria da anidação, várias outras teorias para dizer o que é vida ou o que não é vida, ok? Tá perfeito aí, né, Sol? Ótimo, ótimo. Então vamos junto. Bom, diante disso, nós temos que entender alguns conceitos de Constituição. Primeiro conceito de Constituição que eu quero que vocês entendam. O conceito sociológico de Constituição. Ora, o conceito sociológico de Constituição, ele tem como defensor Ferdinand de Lassalle. Ferdinand de Lassalle, ele nasceu na Prússia em 1866, por ali naquele período. E ele teve até um convívio muito forte com Karl Marx. Por isso que a sua Constituição ela tem esse sentido social, ele tem esse sentido sociológico. E essa Constituição, ela diz o seguinte, nesse conceito de Constituição, Lassalle diz, olha, a Constituição verdadeira, real, é aquela que manifesta através dos fatos sociais, da relação dos fatos sociais de poder, tá certo? Então, perceba, quando se fala a relação dos fatos sociais com o poder, o que nós temos? Olha, é como que o indivíduo e o Estado se relacionam, como o poder se relaciona, e nesse contexto todo, você vê que tem a religião, como a religião ela se manifesta dentro do Estado, como a política se manifesta dentro do Estado, como o costume se manifesta dentro do Estado. Então, dentro dessa dinâmica, Ferdinand de Lassalle, ele diz, olha, essa é a Constituição real, a Constituição dos fatos, a Constituição do cotidiano, é o fato real, tá? E aí, ele diz que existe, na verdade, 2 constituições. Uma constituição que é uma constituição escrita e uma outra constituição que é uma constituição real, que diz os fatos reais do poder. E o que eu acho interessante disso é que quando ele diz dessas 2 constituições, ele fala assim, olha, se a Constituição escrita ela não disser o que acontece de verdade no dia a dia daquela sociedade, eu digo o seguinte, se a Constituição ela é uma Constituição apenas semântica, apenas para inglês ver, então essa Constituição escrita, de nada ela vale, ela não vale nada, ela é uma simples folha de papel. E aqui eu quero até trazer um exemplo, deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha mesa, pronto. Olha só,
eu tenho aqui essa maçã, beleza? A sociedade consegue identificar essa maçã como maçã. Show, espetacular, sem nenhum problema. E aí eu estou de fora, no contexto mais acima disso, e vou descrever o que é essa maçã que a sociedade descreve como maçã. Eu falo, não, essa maçã, ela é laranjada, tem a casca meio amarelada, por dentro, quando se corta, ela é laranjada. Ela é um pouco ácida e acompanha a feijoada no Brasil, muitas vezes. Eu estou falando da maçã? Não. Eu estou falando, e eu começo a escrever isso, eu estou falando da laranja. Bom, percebam, senhores, que, na verdade, tudo que eu descrevi sobre a maçã não vale nada, porque não é o fato real do acontecimento histórico, do fator político. É o que acontece aqui na própria Constituição. Se a Constituição escrita ela não condiz com a verdade social, essa Constituição é uma mera folha de papel. Então essa descrição que eu fiz seria uma mera folha de papel, ok? Então essa é a primeira ideia de Ferdinand de La Salle. Bom, posteriormente, isso foi em 1866, numa palestra que ele estava fazendo com intelectuais da Prússia, né? E o interessante é que quase um século depois, nós temos também um alemão chamado Konrad Hess. E esse alemão, ele traz uma outra ideia. Perceba que, primeiro, Ferdinand de La Salle, ele traz a ideia de uma Constituição real. E a Constituição real é aquela Constituição que diz os fatos sociais do poder, a relação dos fatos sociais do poder. E aí ele diz, olha, essa é a Constituição do ser, essa é a Constituição da essência. E aí, lá para frente, 100 anos depois, vem Konrad Hess. Konrad Hess, ele trabalha a força normativa da Constituição. E ele diz, não, calma ainda, a Constituição não é uma mera folha de papel. Não, não é isso. Na verdade, o que está na Constituição tem que se efetivar na sociedade, tem que se fazer real da sociedade. Não é da sociedade para a Constituição, e sim da Constituição para a sociedade. E aí ele até diz, olha, o ser, a existência, o cotidiano, tem que ser coerente com o dever ser, dando uma ideia de sentido ontológico, de ser, de existência, com o sentido deontológico, do dever ser. Bom, resumindo essas duas partes, quando se diz uma Constituição, no seu sentido sociológico, a gente tem que lembrar que o defensor dessa tese foi Ferdinand de La Salle. E ele falava sobre os fatores reais do poder. Que se uma Constituição escrita não condizer com os fatores reais do poder, essa Constituição escrita é uma mera folha de papel. Ok? Bom, uma outra ideia que se tem agora, resumindo em síntese, a de Konrad Hess. Konrad Hess ele fala o seguinte, a Constituição, daqui a pouco eu vou lendo, manda de novo daqui a pouquinho, beleza? Só para não quebrar, segura só um pouquinho aí eu abro, beleza? Outra ideia, a Constituição, a Constituição com a sua força normativa, que é a ideia de Konrad Hess. Aí o que ele diz? Ele diz, olha, o que está na Constituição, o que está escrito, tem que se fazer valer na prática com a máxima efetividade possível. E aí, posteriormente, ele fala sobre uma Constituição no seu sentido aberto, que nós vamos ver posteriormente, ok? Então, nós verificamos dois sentidos da Constituição. Professor, o conceito sociológico de La Salle é aplicável no tocante às cotas em universidades, visto que formalmente, segundo a Constituição de 88, todos são iguais, igualdade formal e igualdade material. Olha só, Alexandre, é interessante essa sua pergunta. Eu passei aqui o conceito, a acepção de Constituição no seu sentido sociológico. Agora a ideia é saber qual que o Brasil adota, qual o sentido. Por isso que é importante nós sabermos qual o sentido, porque muitas vezes a Constituição ela serve para dar amparo a diversas ilegalidades ou imoralidades, mas também e principalmente ela veio para
limitar o poder do Leviatã, a força do poder público, né? Então, nesse sentido de você fala assim, não, o conceito sociológico ele se aplica. Ora, ele se aplica sim, o conceito sociológico, o conceito político, o conceito de sociedade aberta, vários conceitos se aplicam na nossa Constituição. Poderia ser um exemplo, mas um conceito mais aplicável aí nós vamos verificar que a doutrina ela adota o conceito jurídico de Constituição. Tá certo? Embora a nossa Constituição esteja perpetrada, esteja transfixada de várias acepções, ok? Beleza? Bom, então nós falamos aqui no seu sentido sociológico, a Constituição também no seu sentido de força normativa, e aí a ideia de uma Constituição aberta, tá? Bom, nós vamos falar agora ainda de dois sentidos tradicionais. Quais são os outros dois sentidos tradicionais? Constituição no seu sentido político e Constituição no seu sentido jurídico. Eu gosto de trabalhar esses dois juntos. Por que eu gosto de trabalhar esses dois juntos? Porque eu acho um contraponto muito interessante e um fato histórico muito plausível, tá? Primeira coisa, para a prova, vamos direto para a prova. O que você precisa saber para você sobreviver numa prova? Você precisa saber que a Constituição, no seu sentido político, ela teve como defensor Carl Schmitt. E aqui os nomes são importantes, você precisa memorizar esses nomes. Então, no sentido político, foi Carl Schmitt, ok? Carl Schmitt dizia que a Constituição é fruto de uma decisão política fundamentada. Tá? Mora um perigo aí, mas daqui a pouco a gente vai saber. E além do mais, para a nossa prova, o que ele diz? Diz, olha, existe uma diferença entre o que é Constituição e existe diferença do que é leis constitucionais. Para Carl Schmitt, Constituição seria apenas o conteúdo que diz respeito à organização do Estado, à parte estrutural, à organização do Estado, à administração pública, aos serviços públicos, aos poderes, às repartições de competências, aos direitos individuais, certo? Isso daí seria Constituição. E o resto, mesmo que estivesse dentro do mesmo documento, seria lei constitucional. Sabe qual que é a grande diferença? A grande diferença é o seguinte: um teria mais peso do que o outro, embora estivesse dentro do mesmo documento, embora estivesse dentro da mesma codificação, ok? Para sua prova, você precisa saber disso especificamente. Daqui a pouco a gente vai... Estou falando para a prova assim, o nível básico, tá? Aí a gente vai aprofundar. Isso daí já te livra de algumas coisinhas, mas a gente vai aprofundar agora, tá? Mas antes de aprofundarmos e nós fazermos esse paralelo, eu gostaria de explanar a Constituição no seu sentido jurídico. A Constituição no seu sentido jurídico foi defendida por Hans Kelsen, tá? E o interessante dessa Constituição no seu sentido jurídico, defendido por Hans Kelsen, é porque ele diz o seguinte, ele diz, olha, a Constituição ela não pode ser fruto de vontades políticas. A Constituição ela também não pode sofrer a influência da sociedade, influência histórica, influência filosófica. A Constituição, na verdade, é o dever ser, é o que deve acontecer na sociedade, é o que deve reger os fatos sociais de poder. E aí, ele traz duas vertentes da Constituição. A primeira vertente seria dentro do contexto, dentro de um plano lógico, jurídico. E o outro seria jurídico positivo. Jurídico positivo seria, olha, a Constituição é o que está escrito, é o que está positivado. A norma inferior busca fundamentos de validade na norma superior. E a norma superior busca na norma superior e assim sucessivamente. De tal forma que nós teríamos aqui, na cabeça de tudo, a Constituição e todo o restante do ordenamento jurídico buscando fundamentação nessa própria Constituição. A exemplo, nós teríamos as resoluções buscando fundamentos de validade nas normas infraconstitucionais, que seriam as leis, que buscam o seu fundamento de validade na própria Constituição, tá certo? Então perceba, se a lei não estiver de acordo com a Constituição, essa lei vai ser tida como não constitucional, ou seja, inconstitucional, ok? Bom, diante de tudo isso,
nós precisamos nos aprofundar mais um pouco, tá? E aí é nessa ideia que eu vou explicar o sentido lógico positivo da Constituição hipotética, tá? No plano hipotético. Veja bem, aqui rola algo muito interessante que pouca gente conhece, pouca gente fala, né? Carl Schmitt e Hans Kelsen, eles viviam uma treta maluca. Perceba, Carl Schmitt, alemão. Tá? Carl Schmitt, ele com a ideia de Constituição como decisão política fundamentada, ele diz o seguinte, ele praticamente dá um amparo para toda a atrocidade do Holocausto, para Hitler, certo? Então ele dá todo o amparo, falando, não, se é uma decisão política, e se a decisão política é que a sociedade ela deve prevalecer de forma forte, e para que se prevaleça de forma forte, tem que ser não pode ter imiscuidade, não pode ter mistura, tem que ser uma raça pura, e assim vai, meu amigo. Então nesse caso, você perceba que Hitler ele está totalmente fundamentado na Constituição alemã, quando ele diz isso. Mas qual que é o grande problema? No Holocausto você teve uma caça aos judeus. E Hans Kelsen, ele era judeu. Embora austríaco, mas ele era judeu. E aí, o que você tem? Você tem uma perseguição praticamente àquele povo e Hans Kelsen fugindo disso. Mas ao mesmo tempo, ideologicamente, batendo contra isso. Embora essa decisão política, Carl Schmitt, ele começou a fundamentar tudo isso em 1920. Ao passo que o primeiro livro que nós temos de conhecimento assim escrito dessa ideologia de Hans Kelsen é a Teoria Pura do Direito, já em 1977, 75, por aí. Né? Mas veio o quê? Veio para bater no que acontecia antes, porque Hans Kelsen já era muito antigo, tá certo? Hans Kelsen ele nasceu no mesmo século de Carl Schmitt, tá ok? Bom, o que eu queria mostrar para vocês? Enquanto Carl Schmitt fala que é fruto de decisões políticas, Hans Kelsen diz não. A Constituição para Hans Kelsen é como se ele tivesse ido para um ambiente hermeticamente fechado. Ele saiu do contexto social. Ele foi para aquele ambiente hermeticamente fechado, em outra dimensão. E lá ele disse, olha, é aqui que eu vou produzir uma Constituição. A Constituição, a sociedade, ela deve ser regida dessa forma. E ele começa a escrever essa Constituição. Isso na ideologia dele, tá ok? Ele começa a escrever essa Constituição. Logo, se é um ambiente hermeticamente fechado, a Constituição ela não sofre influência de nada. A Constituição ela não sofre influência social, a Constituição ela não sofre influência política, ela não sofre influência filosófica, ela não sofre influência cultural, histórica, ela não sofre influência de nada, porque a Constituição é o dever ser, é uma Constituição deontológica, e quando eu digo deontológica, olha, o que está na Constituição que tem que se aplicar na sociedade, e aí vem coro de reza ainda, né, alemão, e ele diz, olha, na verdade, existe a força normativa da Constituição que tem que dar máxima efetividade ao texto constitucional, ok? Mas por que Hans Kelsen ele combateu essa decisão política? Além de tudo, de toda a questão histórica que nós temos também uma perseguição ali. E o interessante é que tem um livro de Richard John Evans, tá? E esse livro, ele é um britânico que nasceu em 1944. Esse livro é interessante porque ele diz assim, o terceiro Reich. Na verdade, o terceiro rei, o terceiro império. E no volume 1, ele traz uma filiação de Carl Schmitt no partido político de Hitler. Né? Então, só para você ter ideia de todo o contexto. Tá ok? E aí, dentro dessa ideia de Hans Kelsen, o que ele faz? Olha, no sentido deontológico do dever ser, ele diz, a norma abaixo tem que buscar a fundamento de validade na norma em cima, que por sua vez na outra norma em cima, e assim vai, formando assim uma pirâmide. Só que no topo dessa pirâmide nós temos a Constituição. E a Constituição, ela busca o seu fundamento de validade aonde? Ele fala, olha, aí não é no mundo, num plano físico, é num plano metafísico, é num plano acima, é num plano transcendental. Nada mais é do que ele dizer, sabe o quê? Ora, isso daí é o dever ser. É o mundo ideal. Então a Constituição, ela
ela tem essa ideia no plano hipotético jurídico. Então, existe uma transcendência deontológica que está acima da Constituição. É sair desse plano físico. Então, percebam, senhores, que quando se diz Hans Kelsen, é como se ele saísse dessa dimensão e fizesse um modelo ideal de Constituição, ok? Quando eu digo sobre sobre Ferdinand de La Salle, ele praticamente está olhando tudo acima e tentando descrever no mundo ideal a Constituição escrita e a Constituição e o que está acontecendo, os fatores reais. Ou seja, assim, nesse caso, seria uma Constituição perfeita, uma Constituição ideal, ok? Bom, essa ideia eu separei aqui algumas questões aqui para a gente brincar, né, sobre isso. Deixa eu ver aqui se vai dar. Tá? Percebam que... aqui o negócio desligou. Percebam que é o seguinte, nós falamos o básico, tá, sobre esse sentido de Constituição. Sei lá, vamos aprofundar mais um pouco. Tá? Esse daqui, o que eu falei até agora, você tem que saber de forma obrigatória para você se dar bem na prova do CESP, tá ok? Professor, qual o sentido que o Brasil adota? Olha, o Brasil, eu percebo que na nossa Constituição brasileira nós temos a ideia de decisão política fundamentada. Foi o que aconteceu na Assembleia Nacional Constituinte, né, que promulgou a Constituição. Então estava cheio de dogmas, cheio de questões políticas, cheio de sentimentos políticos. Mas ao mesmo tempo eu verifico que existem fatores sociais reais nas relações de poder, como um conceito de La Salle. Então a nossa Constituição ela é meio misturada, mas o que prevalece, de acordo com a doutrina majoritária, é o seu sentido jurídico. Professor, o que o senhor falou está relacionado à teoria das dimensões? A teoria das dimensões a gente iria entrar mais voltado na parte de direitos fundamentais, tá ok? Mas quando se fala em dimensão, seria apenas sair de um plano e ir para um outro plano, tá ok? Sair dessa base e ir para uma outra base, tá ok? Bom, pessoal, eu queria aprofundar um pouquinho mais, tá? E aí falar sobre outros sentidos de Constituição. Algumas constituições que hoje em dia elas estão começando a vir com mais força aqui. Tá? Lembrando que para a prova a nossa Constituição é no sentido jurídico, uma norma de validade, a norma de validade inferior busca o seu fundamento de validade na norma superior e assim sucessivamente. Isso é o plano jurídico positivo, ou positivo jurídico. Tá? Ao passo que nós temos o plano hipotético, plano lógico, tá certo? E nesse plano lógico, nós temos o plano lógico jurídico, a Constituição, é um plano hipotético, dever ser acima, tá? No ambiente hermeticamente fechado, meio que esse exemplo. Tá? Para a prova, outro detalhe, quando se falar de Constituição e força normativa, Constituição e força normativa, estamos falando praticamente de Conrad Hess, tá certo? Então, força normativa da Constituição é ligada a Conrad Hess. Beleza? E é aquela explicação da máxima efetividade da Constituição no plano social, ok? Bom, uma Constituição que eu queria trazer aqui com vocês, que eu deixei aqui separado, seria a Constituição chamada de Constituição Compromissória, tá? A Constituição Compromissória, ela tem como defensor Paulo Barilli, tá? Paulo Barilli, tá ok? Bom, o que ele diz sobre essa Constituição compromissória? A Constituição compromissória é aquela que reflete uma pluralidade de forças políticas dentro do contexto social. Quando eu digo uma pluralidade de forças políticas dentro do contexto social, sabe o que é? Vamos imaginar que você tem diversos partidos políticos fortes, ou melhor, 2 partidos políticos muito fortes. E esses partidos políticos, eles começam uma discussão dialética para a promulgação de uma Constituição. Só que nessa discussão dificilmente chegarão a lugar algum. Tá? Por que eles não chegarão a lugar algum? Simples, porque nenhum vai abrir mão. Tá certo? Dos seus desejos. E aí o que eles fazem? Compromisso. Fazem um acordo. De tal forma que um
se dê bem, o outro também se dê bem, mas ambos abram mão de algumas coisas, ok? Nesse caso, nós estamos diante da Constituição compromissória. A nossa Constituição brasileira de 1988 é conhecida como Constituição compromissória também, ok? Tá travando muito aí? Galera, me deu feedback aí, tá travando muito? Como é que tá? Ferreira, fala aí, Ferreira. Catem Vogel, tudo bem? Tá travando muito, pessoal? Me dá o feedback aí. Feedback tá travando? Como é que tá? Como é que tá? Não tá travando, né? Então, beleza. Massa. Vamos prosseguir, ok? Então, falei da questão da Constituição compromissória, tá ok? Uma outra Constituição que eu queria brincar aqui com vocês, que eu queria conversar com vocês, é quanto à Constituição chamada de Constituição Suave. A Constituição Suave, ela tem uma concepção de Gustave Zabrangues. Eu não sei se a pronúncia está certa, tá? E essa Constituição Suave é o seguinte, é aquela Constituição que ela coloca metas a serem cumpridas, só que não contém exageros. São metas e são objetivos possíveis entre a sociedade e entre os fatores de poder, entre a sociedade e entre os poderes, tá ok? De tal forma que dentro do contexto social ela vai ser cumprida. Então ela tem ambições palpáveis de serem realizadas, tá? A Constituição que é considerada como uma Constituição suave é a Constituição norte-americana, tá certo? De 1787, tá? Então considerada como Constituição suave, ok? Uma outra Constituição que eu queria falar com vocês seria a Constituição em branco. Essa Constituição em branco, ela é a mesma ideia de Constituição fixa. Fala aí, Jean, beleza? A mesma ideia de Constituição fixa. E o que seria essa ideia de Constituição em branco? É a Constituição que, para sua modificação, para que a Constituição seja modificada, seja emendada, não existe nenhum tipo de processo específico na própria Constituição. Ou seja, é quase uma Constituição que ela não nasceu para ser modificada, para acompanhar a sociedade, tá certo? Bom, essa Constituição que não tem a forma de modificação do seu texto é considerada como Constituição em branco, ok? Por último, mas não menos importante, ou melhor, vou falar mais duas Constituições. A Constituição plástica, tá? A Constituição plástica, ela é defendida por Raul Machado Horta, catedrático Raul Machado Horta. Raul Machado Horta, ele faleceu em 2005, mas nos deixou muitos ensinamentos, tá? Brasileirão aqui. E o interessante é que nessa Constituição plástica, ele diz o seguinte, ele diz que a Constituição, ela, que é plástica, ela é uma Constituição maleável, é uma Constituição que se adequa à sociedade, que a lei ela tem uma fácil aplicabilidade no contexto social, ela tem uma fácil normatividade com a realidade social, tá? E o interessante é que quando se fala dessa maleabilidade, quando se fala da Constituição plástica, muita gente pensa, a Constituição plástica é Constituição flexível. Não é. Só para você ter ideia, não necessariamente. A Constituição rígida, ela pode ser muito bem uma Constituição plástica. A Constituição rígida é aquela que o processo formal de modificação é um processo solene, é um processo duro, é um processo mais rígido. E essa Constituição, mesmo tendo um processo rígido, ela sim, ela pode ser tida como uma Constituição plástica. Por quê? Porque ela se adequa, a força normativa dela se adequa à realidade social. É o que acontece com a nossa Constituição, com a Constituição brasileira de 1988. Ok? Por fim, eu quero falar aqui que eu separei aqui para falar com vocês sobre a Constituição como processo público, tá? Constituição como processo público. A Constituição como processo público, ela é defendida por Peter Heblen, tá? Por Peter Heblen, tá bom? Vamos lá. Constituição no processo público. Peter Heblen, o que ele diz? Ele diz, olha, a Constituição ela é aberta, de tal forma que existem vários intérpretes da Constituição. A sociedade é o intérprete da Constituição. Não são só os poderes, não é só o judiciário que é o intérprete da Constituição. Mas todos são intérpretes da Constituição.
Ademais, ele diz que a nossa Constituição que a Constituição no processo público é uma Constituição aberta. Quando eu digo que é uma Constituição aberta, eu digo que é uma Constituição alopoética, uma Constituição que sofre influência da sociedade, tendo visto que a sociedade evolui. E com a evolução social, a própria Constituição, ela tem que seguir essa evolução, tá certo? Bom, então a ideia de Peter Heble é o quê? É que a Constituição, ela tem uma interpretação não só pelo poder público, mas até mesmo pela sociedade. E além dessa interpretação pela sociedade, a Constituição é uma Constituição aberta, por conta de se amoldar à realidade social, tá certo? Sendo assim, uma Constituição alopoética, ok? Pessoal, alguma dúvida? Por hoje, tá beleza? Qual a nossa ideia aqui dessas aulas gratuitas? Terça e quinta-feira. Essas aulas terça e quinta nós vamos bater o edital do STJ, STF e também questões da ABIN, tá certo? O que eu acho interessante disso? Iremos fazer também algumas questões de prova aqui, tá ok? Algumas questões de prova. Eu não quero que... Eu estou sem o relógio aqui, eu nem sei qual foi a duração, mas eu não quero... Tem quanto tempo já que a gente está aí nessa aula? Tem mais de 30 minutos? Hein, Jean? Eu não quero que essa nossa aula, explanação, dure mais de 30 minutos. Eu quero que seja algo sucinto, tá? Mas ao mesmo tempo com um pouco de profundidade. Nunca vi essa matéria só de Constituição. Eu tenho o conceito, tá? Me diga uma coisa, ficamos quanto tempo? 35 minutos, mais ou menos isso. Ficamos um pouquinho de tempo esperando ali a galera chegar, tá? Então, é praticamente isso. Nós vamos bater o edital logo na próxima aula, que vai ser quinta-feira, tá? Às 10 horas. Nós vamos bater a parte aqui de classificações de Constituição. Vamos saber o que é uma Constituição promulgada, classificação quanto à origem, classificação quanto ao critério ontológico, tá? Vai falar sobre o poder judiciário, sim, é o item 4 do nosso edital, então nós vamos falar sim sobre o poder judiciário, ok? Toda a parte do edital do STJ e do STJ, qual mesmo outro concurso? STM, STJ, STM e partes da ABIN, a gente está falando aqui do CESP, ok? Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida em relação ao que nós falamos aqui, ok? Vocês gostaram da explanação, gente? Muito bom, quinta-feira eu tô ligado aqui, massa. Vocês gostaram da explanação? O que vocês acharam? Vocês acharam muito profundo? Foi tranquilo? Foi muito básico? O que vocês acharam? O que você achou, Kathleen? Foi fácil a compreensão? E aí? Foi puxado? Como é que tá? Como é que foi, Kathleen? Ótimo, prática eficiente. Valeu, Camila, é isso aí. Eu preciso do feedback de vocês, tá ok? Preciso do feedback de vocês pra gente tá batendo forte, pra gente dar continuidade, porque pense, eu estou fazendo aqui 100% gratuito, porque eu amo fazer o que eu faço. Então, assim, já que eu estou fazendo 100% gratuito, eu quero de verdade que vocês compreendam todo o texto, tá ok? Então, assim, eu quero que você compreenda tudo que eu estou falando aqui, que chegue fácil para você, tá? Sim, ótimo, tem material? Foi muito bom, massa. Valeu, Emerson. Quem me perguntou se tem material, o que acontece? A minha equipe, nós estamos trabalhando com o nosso blog, tá? O nosso blog ele ainda não está em atividade. Eu quero semana que vem já que ele esteja em atividade. Ele estando em atividade, eu vou estar colocando, só segurei rápido só para eu responder aqui ela e daqui a pouco eu volto. A gente vai estar colocando alguns materiais lá, tá? Foi excelente, professor, massa. Objetivo e para mim com novidades, massa demais, tá? Então olha só, gente, eu estou querendo colocar alguns materiais lá no blog, tá? Ainda eu estou confeccionando o blog, se Deus quiser semana que vem eu quero colocar pelo menos alguns exercícios, porque eu separei até mesmo para essa aula aqui alguns exercícios, tá? Então você vai lá no blog, já pega o exercício e a gente já faz. Didática fácil de entender, massa, bom demais, tá? Então é isso, gente. Outra coisinha básica, eu tô com um canal no YouTube e essa aula aqui eu não sei quanto tempo que ela vai ficar disponível aqui na plataforma do Face. Qualquer coisa, se não tiver aqui na plataforma do Face, vai estar lá no YouTube, tá? Quem quiser rever essa aula. Mas cheguei na parte que é a Constituição Plástica e deu para entender nessa parte, massa, tá? Então, gente, eu vou deixar lá no YouTube, tá certo? Também. Lá eu tô com um canal, o nome do meu canal é Direito e Reto. Professor, assisti uma aula de processo e adorei, nunca vi
o professor com essa didática. Desde então te digo, parabéns, pô, valeu, obrigado. Ô, Rogerão, valeu. Pô, massa, galera, valeu, pô, fico feliz pra caramba, tá? Então é isso aí, gente, olha só fechando aqui. O nome do meu canal é Direito e Reto, tá? Você coloca lá pesquisar no YouTube, Direito e Reto. Vai lá e se inscreva no meu canal. Quando vocês se inscreveram lá no canal, vai ter um sininho, tá? Clique lá no sininho para que quando eu coloque novidades, você fique sabendo, tá? A partir de semana que vem, nós vamos ter uma novidade fortíssima. Querer que pelo menos os conceitos por escrito. Massa, tá? Aí você vê para você pegar por lá, tá? E outra, galera, vamos tomar nota da aula, entendeu? A gente tá indo aqui na pegada, você vai escrevendo aí, porque a gente não tem moleza, tá? O negócio aqui, o processo é punk, tá bom? Então olha só, gente, o canalzinho no YouTube, a partir de semana que vem nós temos aí episódios inéditos. O que eu vou estar fazendo? Lendo a Constituição com o professor José Brauna. Vai ser fantástico. O que acontece? Muita gente lê a Constituição, mas não consegue compreender. Eu vou estar lendo a Constituição com você e vou te mostrando alguns caminhos da Constituição e comparando no texto constitucional. Não vou entrar em jurisprudência, não vou entrar em doutrina, só quando essencialmente necessário. E vou te mostrar, olha, aqui o CESP cobra assim, a FCC cobra assado. Cai assim na prova e pronto, de forma bem objetiva, tá? Então vai ser a partir de semana que vem, a partir de segunda-feira já vai estar no canal. Videozinho curto de 6 até 10 minutos no máximo, tá ok? Então é interessante que você já esteja inscrito lá, tá certo? Beleza? Tô indo agora, também tô indo. Wanda Marques está assistindo, valeu Wanda, poxa, chegou agora. Ótimo, Kathleen. Ficamos por aqui, galera, muito obrigado. Um beijo para vocês, obrigadão pela força e quinta-feira estamos indo aí na classificação da Constituição. Tamo junto, hein? É nóis. Fui!